Em um mundo onde a distância parecia ser uma barreira intransponível, Sofia e Daniel encontraram um ao outro online. Entre cartas e videochamadas, o amor deles cresceu, mas a pandemia testou sua força. Eles quase desistiram, até que um gesto inesperado mudou tudo. Prepare-se para viver uma história de amor que desafia fronteiras. Descubra como o destino uniu esses corações. Era uma noite comum de outono, mas para Sofia, uma jovem de São Paulo, tudo parecia diferente. Após meses conversando com Daniel, um homem de Londres que ela havia conhecido em um grupo online sobre viagens, ela sentia como se ele fosse uma presença constante em sua vida. Eles trocavam mensagens, compartilhavam sonhos e até discutiam sobre os filmes favoritos, mas havia algo a mais entre eles. Era uma conexão invisível, mas inegável, algo que superava as palavras trocadas na tela do celular. Ela sentia que algo mágico os aproximava, apesar da distância de milhares de quilômetros que os separava. Daniel, por outro lado, também sentia o mesmo. Ele nunca acreditou que o amor à distância fosse algo real, mas, conforme os meses passaram, ele começou a repensar tudo. Ele e Sofia tinham uma conexão única, algo que ele não podia ignorar. Cada videochamada, cada carta que trocavam, aumentava sua certeza de que o destino os havia colocado no caminho um do outro. No entanto, ele sabia que a distância era uma barreira difícil de superar. Mesmo com toda a vontade de estar ao lado dela, ele se perguntava se seria possível construir algo real entre eles. Ambos, cientes da distância e das limitações impostas pelas suas realidades, aceitaram a situação com paciência. Eles estavam determinados a fazer o relacionamento dar certo, mesmo que isso significasse esperar. Esperar por um dia em que estivessem juntos. O tempo passou, e com ele, as mensagens e as videochamadas se tornaram cada vez mais frequentes. Mas o que parecia ser um amor inquebrável começou a ser posto à prova quando a pandemia do coronavírus assolou o mundo. As viagens que ambos haviam planejado para se encontrar pessoalmente, finalmente, se tornaram impossíveis. As fronteiras foram fechadas, os voos cancelados, e a esperança de se ver em breve parecia desmoronar diante de seus olhos. Sofia e Daniel tentaram manter o otimismo. Eles continuavam trocando palavras de apoio e consolo, mas o vazio deixado pela distância se tornava cada vez mais pesado. Cada dia longe um do outro parecia uma eternidade. Com o tempo, começaram a questionar se a relação valia a pena. Sofia, com seu espírito aventureiro e otimista, começou a sentir o peso da solidão. Ela sabia que Daniel era uma pessoa incrível, mas o que estava acontecendo parecia ser um ciclo interminável de frustração. Por mais que tentassem se manter próximos, a falta de uma conexão física os estava afastando emocionalmente. Não era fácil viver apenas de palavras e gestos digitais, e ela se viu em um dilema: seguir em frente, mantendo a esperança de que, um dia, estariam juntos, ou desistir, reconhecendo que talvez o amor deles não fosse forte o suficiente para superar o imenso oceano que os separava. Daniel sentia o mesmo. Ele queria acreditar no que eles estavam construindo, mas a distância e a incerteza sobre o futuro o estavam consumindo. Eles se amavam, mas seria isso o suficiente? O medo de que o tempo e a pandemia acabassem com tudo o que haviam criado juntos o fazia questionar-se: de fato, o amor verdadeiro poderia resistir àquelas adversidades? Era um momento de reflexão e solidão para ambos. Sofia, em particular, começou a se perguntar se o amor que ela sentia por Daniel era real, ou se o que sentiam era apenas uma idealização alimentada pela ausência e pelo desejo de algo que parecia impossível. A saudade, os medos e as dúvidas estavam tornando tudo ainda mais difícil. Mas ainda havia algo dentro dela que dizia que eles não podiam desistir tão facilmente. O que nenhum dos dois sabia era que, em breve, algo inesperado aconteceria. Algo que iria virar o jogo, mudar a direção de tudo e mostrar que o verdadeiro amor não conhece limites, nem mesmo um oceano imenso. A vida de Sofia começou a se ajustar ao novo normal imposto pela pandemia. Embora estivesse em casa, com tempo livre para refletir sobre a situação, ela se entregou a um novo projeto: aprender a cozinhar pratos típicos de diferentes culturas. Ela sabia que não poderia mudar as circunstâncias, mas poderia usar a quarentena para se distrair e tentar encontrar alegria nas pequenas coisas. Daniel, por sua vez, estava imerso no trabalho remoto e também nas aulas de inglês,
que ele havia começado a fazer para poder se comunicar melhor com Sofia. Os dois continuavam a se falar todos os dias, mas a conversa já não tinha a mesma leveza de antes. A rotina sem fim de videochamadas, onde se viam apenas em quadros pequenos na tela do celular, começava a se tornar um fardo. Mesmo as palavras de carinho pareciam não ser o suficiente para amenizar o vazio da ausência. Eles sentiam falta do toque, do abraço, do cheiro um do outro. Os planos de viagens, tão sonhados e aguardados, haviam sido congelados, e a realidade de um relacionamento à distância, agora mais do que nunca, parecia insuportável. Foi em um desses dias, enquanto Sofia preparava um prato italiano, que algo inesperado aconteceu. Durante a videochamada, Daniel a observava, rindo das tentativas de Sofia de acertar a receita. Ele sempre a fazia rir, e ela sabia que ele também estava tentando lidar com a frustração da situação. No entanto, naquele momento, uma mensagem apareceu na tela de Daniel. Era uma notificação sobre uma nova oportunidade de viagem, uma promoção de última hora em um voo para o Brasil. Sem pensar muito, ele fechou os olhos, sentindo o impulso de tentar algo ousado. Eu vou arriscar, pensou ele. Talvez seja agora ou nunca. Daniel começou a pesquisar sobre os requisitos de viagem e logo descobriu que, embora as fronteiras estivessem fechadas para turistas, existiam exceções para situações especiais. De repente, uma ideia ousada surgiu em sua mente. Ele sabia que Sofia provavelmente diria que era uma loucura, mas também sabia que ela, de alguma forma, compartilhava do mesmo desejo. A distância entre eles estava criando um abismo emocional, mas o que ele não sabia era que o destino, de alguma forma, estava pronto para agir. Ele pensou em como Sofia reagiria a isso, imaginando a surpresa em seu rosto. Com um sorriso no rosto, ele decidiu que faria algo que nunca havia imaginado ser possível. Ele compraria uma passagem para o Brasil. Ele sabia que, com todas as complicações e as incertezas da pandemia, seria uma missão arriscada, mas sua vontade de estar com ela estava mais forte do que qualquer medo ou restrição. Quando a decisão foi tomada, ele respirou fundo, como se estivesse prestes a dar o salto mais importante da sua vida. Enquanto isso, Sofia estava em seu próprio dilema. Ela não tinha ideia do que Daniel estava planejando. Na verdade, ela estava começando a aceitar a ideia de que talvez fosse hora de seguir em frente, por mais difícil que fosse. Os dias estavam se arrastando, e os sentimentos que antes eram intensos estavam se tornando mais confusos e difusos. Ela se perguntava se a relação deles ainda fazia sentido. O que era mais importante? O amor que sentiam um pelo outro ou o fato de que estavam tão distantes que nem sabiam quando, ou se, poderiam se encontrar novamente. Foi então que ela recebeu uma mensagem de Daniel, sem aviso prévio. Eram simples, precisamos conversar, mas algo naquelas palavras fez seu coração acelerar. Ela sabia que, quando se tratava de Daniel, cada conversa tinha um peso especial. Ele sempre soubera tocar em pontos sensíveis de sua alma, e o mistério por trás daquela mensagem a deixou ansiosa. Seria possível que ele também estivesse começando a pensar no que ela estava pensando? Ou talvez ele estivesse prestes a dar o passo que ambos estavam evitando? Ela olhou para o celular, as mãos tremendo levemente. Naquela noite, durante a videochamada, o silêncio entre eles foi maior do que nunca. Eles se encararam por alguns segundos antes que Daniel, com um sorriso nervoso, dissesse: Sofia, eu sei que as circunstâncias são complicadas, mas eu comprei uma passagem para o Brasil. Eu vou te ver, finalmente. As palavras de Daniel ecoaram na mente de Sofia. Ela ficou sem palavras por um momento, sua mente processando o que acabará de ouvir. O que parecia impossível, o que ela mesma havia começado a achar que nunca aconteceria, agora estava prestes a se concretizar. O oceano que o separava, as dificuldades da pandemia, as dúvidas que haviam crescido ao longo do tempo. Tudo isso parecia, de repente, se desvanecer diante da determinação de Daniel. Sofia sentiu uma onda de emoções invadindo seu coração. Ela sabia que este era o momento que ambos haviam esperado por tanto tempo, mas também sabia que a jornada até aqui havia sido cheia de altos e baixos. Agora, o destino parecia estar se alinhando para uma reviravolta que nem ela nem Daniel poderiam ter imaginado. E assim, sem palavras, ela apenas olhou para a tela do celular, sentindo o amor, a esperança e a promessa de um futuro juntos finalmente tomando forma diante dos seus olhos. O dia finalmente chegou.
Sofia mal podia acreditar que o sonho estava se tornando realidade. Daniel havia se preparado com tanto cuidado e coragem para fazer essa viagem arriscada. E agora, a ansiedade a consumia. A cada minuto que passava, seu coração batia mais rápido, como se o tempo estivesse acelerando. Ela estava prestes a encontrar a pessoa que tinha se tornado tão importante em sua vida, alguém que ela nunca havia tocado, mas que sentia tão perto, como se o amor entre eles fosse algo palpável. Quando Daniel aterrissou no Brasil, a emoção foi indescritível. Ele havia passado por tantos obstáculos para chegar ali, incluindo a ansiedade constante de saber se conseguiria entrar no país, as mudanças nos voos e as incertezas trazidas pela pandemia. No entanto, nada disso importava mais. Ele finalmente estava diante dela, e o que parecia um impossível havia se tornado real. Sofia estava à sua espera no aeroporto, com o coração acelerado, e quando seus olhos se cruzaram, todo o medo, as dúvidas e a distância desapareceram. Ela correu em direção a ele, e antes que pudesse se dar conta, seus braços estavam ao redor dele. Aquele abraço não foi apenas o encontro de dois corpos, mas o encontro de duas almas que haviam se mantido firmes ao longo do tempo, apesar de tudo. Não havia palavras naquele momento, apenas a intensidade do que estavam vivenciando. Você veio, finalmente, Sofia sussurrou, com a voz embargada. As lágrimas começaram a cair, mas eram lágrimas de alegria, de alívio, de gratidão. Daniel sorriu, sentindo uma felicidade que ele nunca imaginou experimentar. Ele a apertou mais forte, como se temesse que, se a soltasse, ela fosse desaparecer. Eu vim, respondeu ele, com uma voz suave. Eu estava certo de que, mesmo com tudo que nos separava, o nosso amor era mais forte. Juntos, eles deixaram o aeroporto e seguiram para o lugar que sempre sonharam compartilhar. Passaram dias explorando a cidade, se conhecendo de uma maneira que as videochamadas nunca poderiam proporcionar. Cada momento ao lado dela parecia ser uma bênção. Eles saborearam cada risada, cada toque, cada palavra. Nada mais parecia distante. O que antes era uma conversa em uma tela, agora era real. O toque, o cheiro, a proximidade. O amor que haviam nutrido através de cartas, chamadas e trocas de mensagens se manifestava de uma forma ainda mais profunda e intensa. Estavam juntos, não mais separados por um oceano, mas unidos por algo maior, algo que transcendia a distância física. Porém, o tempo de Daniel no Brasil era limitado. Ele sabia que, logo, ele teria que voltar para Londres. Ambos já sabiam que essa despedida seria difícil, mas estavam preparados para o que viesse. A dor da separação não foi suficiente para abalar a certeza de que o amor deles era verdadeiro e forte. Eles haviam provado que o que sentiam um pelo outro não era uma ilusão de distância, mas uma força poderosa que resistiu às barreiras do tempo e da distância. Na noite antes de sua partida, Sofia e Daniel sentaram-se à beira da praia, contemplando as estrelas. A brisa suave do mar acariciava seus rostos enquanto eles conversavam sobre o futuro. Já não havia mais incertezas. Eles sabiam que o próximo passo seria a construção de uma vida juntos. O que havia começado como uma conexão online, cheia de expectativas e dúvidas, agora se tornava algo sólido, algo que nenhum oceano ou pandemia poderia destruir. Eu não vou deixar você ir embora, Daniel, Sofia disse, com a determinação que ele tanto conhecia nela. Nosso amor é mais forte do que qualquer distância. Vamos fazer isso dar certo, não importa o que aconteça. Daniel a olhou com os olhos cheios de amor e gratidão. Eu também não vou deixar você ir, Sofia. Este é apenas o começo. Não importa onde estejamos, nosso amor vai continuar nos unindo. A despedida no aeroporto, na manhã seguinte, foi cheia de promessas, de abraços apertados e beijos cheios de saudade. Mas, dessa vez, nenhum dos dois sentia medo do futuro. Sabiam que o destino os havia reunido de uma forma única e que, não importa onde estivessem, o amor verdadeiro sempre encontraria o caminho. E assim, mesmo separados por oceanos e distâncias, Sofia e Daniel sabiam que, no final, o verdadeiro amor não conhece fronteiras. Ele pode ser testado pelas circunstâncias, mas nunca será vencido. E o que começou como uma conexão virtual se transformou em uma história real, feita de sonhos, coragem e a certeza de que, quando se trata de amor verdadeiro, o destino sempre encontra uma maneira de unir os corações. Assim como Sofia e Daniel,
Todos nós enfrentamos desafios, sejam eles distâncias físicas ou emocionais. O amor verdadeiro é mais forte do que qualquer obstáculo, e, com coragem e fé, podemos superar até os momentos mais difíceis. Não deixe que nada te faça desistir dos seus sonhos. Se você acredita, o destino sempre encontrará uma maneira. Curta, compartilhe e não perca mais histórias inspiradoras aqui no nosso canal.